Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu vou conversar com a psicóloga, mestre e doutora pela USP, Lídia Rosalina Folgueira Castro, que também escreveu um livro muito legal e que vem nos falar sobre os distúrbios psicossomáticos das crianças. Tudo bom? Olá, bem. Que prazer ter você aqui. Igualmente, queria agradecer o convite, falar que me sinto muito honrada de estar aqui no seu programa. Muito legal, Lídia. Para falar de um tema que instiga muita gente, né? O que estuda a psicossomática da criança? Olha, então, a psicossomática da criança, ela estuda todos os problemas relacionados à saúde da criança, né? E ela serve tanto para entender como é que são os problemas no adulto, quanto para entender a criança mesmo que está doente. Agora, toda doença ela é psicossomática? Então, segundo a linha que a gente segue, que é da psicossomática, psicanalítica francesa, toda doença ela tem um fundo emocional, ou seja, não existe uma separação entre o corpo e a mente. Toda doença, então, ela é psicossomática. Agora, o que você acha que leva tanto um bebê quanto uma criança a ficarem doentes? Não é? Porque a gente imagina um bebezinho já com alguma coisa psicossomática, não é? Então, é interessante, porque o estudo, a evolução do estudo do bebê foi muito grande nesses últimos anos. Então, antigamente, por exemplo, se acreditava que um bebê não se deprimia. E hoje a gente sabe que um bebê se deprime, o que é uma coisa que, às vezes, as pessoas que não têm contato com a área de psicologia estranham. Então, o que acontece? A psicossomática ela vai estudar que os cuidados no bebê, com o bebê, vão fazer às vezes com que ele fique deprimido. E essa depressão do bebê, ele pode ocasionar muitas doenças orgânicas. Então esse é um dos fatores que causam. Agora você pode me perguntar o que causa a depressão no bebê. Sim, e quais são o que causa a depressão no bebê e quais são as principais doenças psicossomáticas dos bebês? Então, olha, porque existe a psicossomática da criança que começa desde o bebê até uma fase da adolescência, né? Agora, quando é bebezinho pequeno, assim, pequenininho, os principais distúrbios são os distúrbios funcionais. O que quer dizer isso? Quer dizer, são os distúrbios de sono, de alimentação, distúrbios da área respiratória. As alergias também? As alergias, né? Então, qual que é a diferença entre um distúrbio funcional e uma doença orgânica? Que, na verdade, a pessoa tem uma diarreia, por exemplo, né? Porque ela está nervosa. Né? Às vezes a pessoa fica com uma... E aí, o que acontece? Ela não tem... Faz um exame, ela não tem nada, não tem nenhuma bactéria, não tem nenhum vírus, neste caso. Então, o que acontece? O distúrbio funcional é um distúrbio de função, né? Sem que haja necessariamente uma doença por trás. Né? A pessoa não come, mas não quer dizer que ela está doente. Né? É um distúrbio da alimentação. Então, e aí com o passar do tempo a criança vai desenvolvendo outros tipos de doença, como asma, bronquite, enfim, às vezes doenças graves que podem levar até mesmo à morte, câncer e doenças mais sérias. Agora, Lídia, você estava falando, então, o que leva um bebê a ter uma doença psicossomática? Você falou que eram os cuidados, né? Então, no caso, vamos dizer assim, um mau cuidado da mãe, ou o quê? Então, aí a situação, como a gente fala em psicologia, sempre são uma conjunção de variáveis. Primeiro, a pessoa nasce com uma certa vulnerabilidade, muitas vezes, ou com um temperamento mais difícil. Até brinco quando eu dou aula, né? Falei, olha, agora vocês vão fazer um exercício, vão passar o final de semana na maternidade olhando o recém-nascido. Os alunos ficam me olhando, né? O que acontece? A pessoa vai na maternidade, você já repara que tem uns bebezinhos que vão trocar a fralda, eles começam a gritar, a berrar, né? E outros ficam calmos, sossegados, como se nada tivesse acontecendo. É verdade. Né? Então, existe um temperamento que vem com a pessoa. Então, um bebê sempre é muito diferente de outro. Quem tem mais de um filho... Sabe disso. Sabe e observa, né? Então, o que acontece? Esse temperamento do bebê vai se juntar com o temperamento do pai e da mãe. Isso quer dizer o quê? Digamos que nasce um bebê calmo. Um bebê que chora pouco e a mãe é agitada. Então, ela tem uma tendência a achar que o bebê está com algum problema no desenvolvimento dele e vai toda hora cutucar o bebê e vai agitar o bebê e fica em cima dele.
Então, na verdade, o que existe? Existe o temperamento da mãe, que fica mais difícil para ela lidar com determinado temperamento do bebê. E o pai também. Bom, mas voltando então a entender como é que se dá esses cuidados. Esses cuidados, eles têm, por parte da mãe, que ser bons o bastante para o bebê. Ou seja, se o bebê é muito calmo, ele tem que ter uma mãe que dá uma agitada nele, né? E se o bebê é muito, chora muito, aí ele tem que ter uma mãe que o acalme, né? Agora, vamos imaginar o seguinte caso. O bebê é agitado e a mãe é agitada. E aí dá uma explosão, né? Dá uma explosão. Ou então, o que acontece? O bebê às vezes fica com problemas de insônia, cólica, né? E a cólica, por exemplo, é uma coisa interessante de se falar nesse sentido. Que você vai falar no nosso próximo bloco. Tá certo. Segura aí.